Olá, gente! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Estão acompanhando? Estão conseguindo entender as nossas aulas? Hoje a nossa aula é de matemática e você já conhece as nossas multiplicadoras, né? Eu e Proclésia, nós temos agora também a Prolaísa que está com vocês nas aulas de ciências, artes, algumas semanas de História e Geografia e está fazendo parte do nosso time. E hoje a nossa 8ª aula vai falar sobre medida de tempo e de comprimento. Na aula passada nós falamos também sobre medidas, né? Nós falamos sobre medida de massa, medida de capacidade e a nossa 8ª aula de hoje vai ser sobre medida de tempo e medida de comprimento. Para começar, eu quero trazer esse vídeo para vocês, para a gente refletir um pouco e pensar sobre o tempo, já que a gente vai falar sobre medida de tempo. Eu quero trazer uma reflexão para vocês com esse vídeo, sobre algumas questões em relação ao tempo que fazem parte da nossa vida. Como o tempo ele afeta a nossa vida, os nossos planos, o nosso destino. E pense sobre esse vídeo, veja se vocês conseguem fazer alguma relação desse vídeo com a vida de vocês, tá certo? Por isso que eu trouxe para vocês essa reflexão, para a gente falar um pouco sobre o tempo, tá? Essa é uma crônica do tempo. Para mim, o mundo é um relógio. E o dinheiro é a mola que controla os relógios dessa vida. Se o senhor tiver tempo para ouvir a minha história, eu começo lhe contando que toda a minha vida foi um grande desencontro entre o tempo do relógio e as oportunidades. Deus, Nosso Senhor, que perdoe minha sinceridade como um segredo. Mas até hoje não entendi por que é que para tudo na minha vida eu sempre cheguei muito tarde ou muito cedo. Para começar, nasci fora de tempo. Sou de 7 meses. E se foi cedo demais para dar dores e tristezas à minha mãe, com essa minha pressa de nascer, foi tarde demais para dar alegria ao meu pai. Coitado, ele morreu antes de me conhecer. E aí começa o meu rosário com o tempo do relógio. Já na idade de ir para a escola foi um tormento. Minha mãe, coitada, corria para lá e para cá, comigo de mão dada, e sempre recebendo o mesmo desengano, coitada. Não pode, dona, só para o ano, é cedo ainda. Ou então, tarde demais, dona, as matrículas já estão tudo fechadas. Como o tempo eu fui crescendo. Já mocinho procurava emprego, porta de oficina, serviço diferente, coisa de pequena paga. E aquelas palavras do tempo me seguindo. Sempre acontecendo comigo como um relógio do destino. Olha, moço, não tem vaga. Se você tivesse sido esperto, agora o quadro de operário já está completo. Eu me lembro que até por amor eu me atrasei. Quando para aquela cabocla que eu gostava me declarei, ela falou para mim:
você chegou tarde demais. Já dei meu coração para outro rapaz. Mesmo assim, um dia me casei. E desse casamento nasceu um menino bonito que só vendo. Foi a única coisa que me chegou na hora certa. Porque ele foi a porta aberta para o meu riso. Riso que eu já nem sabia mais como era o jeito. Dei a ele o nome de Vitório. Ia ser meu grande vingador. Para me vingar do tempo, para me vingar das horas, dos relógios, e até do segundo e de tudo. Me vingar dos donos desse relógio, que é o mundo. Vitório, o meu grande vingador. Vitório foi crescendo como pôde. Logo já tinha 5 anos. E a vida, o tempo como um inimigo traidor, sempre me espiando. Um dia Vitório adoentou-se, como acontece com qualquer criança. Eu trabalhava, não faz de tudo ao mesmo tempo, para nenhum remédio lhe faltar. Eu tinha esperança. Num dia só fui camelô, bilheteiro, entregador de encomenda, jardineiro, tudo. E chegava em casa moído e fedorento de suor, para lhe abraçar e lhe beijar. Eu, coitadinho, coído, magrinho, dava dó, estava sofrendo. Então o doutor trouxe ele para ver ele. É, um homem bom, atencioso, que logo depois de examinar falou assim, ó, corre, vai depressa comprar essa receita, seu filho não tá bom, quem sabe se com isso ele se ajeita. E chacoalhando a cabeça, foi-se embora, quem sabe aconselhando uma promessa. Como não tinha dinheiro pro remédio, dei de garra num velho despertador lá de casa, a única coisa de valor, pensando que podia vender ele num brechó. Eu saí correndo. Mas até hoje eu não entendi porque eu vi uns gritos na rua, pega ladrão, pega ladrão, e gente amontoando pro meu lado, quem sabe imaginando que eu era algum malfeitor. E foi soco, burdoada, pontapé, e quando eu pude perceber, já estava de pé na frente de um delegado. Doutor, meu filho está doente, está morrendo, por favor, eu tenho aqui uma receita, ó, e supliquei chorando. O delegado, então, acreditando, falou para o guarda, pega o carro da Rádio Patrulha, leva o moço. E me entregando um pouco de dinheiro do seu bolso, arrematou. Corre, compra o tal remédio para o seu filho na farmácia. Eu fui-me embora correndo, comprei o remédio, voltei feito um raio lá para casa. Mas como sempre na vida eu corri contra o tempo. Esse covarde, quando abracei meu filho, é que eu vi, mais uma vez, eu tinha chegado tarde. Obrigado. E vocês? Como é a corrida contra o tempo de vocês? Estão chegando tarde em algum lugar? Estão chegando tarde em algum momento? Viram o tempo passar? Quem tem 40, 50, 60 anos? Percebeu como esse tempo passou? Ele passou para você rápido? Ou ele passou devagar? Ou você nem viu a hora que o tempo passou? Como foi para vocês a passagem do tempo? Tem conseguido realizar e fazer tudo no tempo que vocês gostariam? Ou o tempo está passando rápido, como um trem? Foi para a gente refletir e lembrar que o tempo é agora, que o tempo não espera, que ele passa. Hoje nós vamos estudar sobre medidas de tempo. E eu trouxe essa reflexão para vocês, para a gente pensar que contar o tempo não é simplesmente olhar para o relógio e saber contar o relógio. Não é o tempo do relógio, mas é perceber o tempo passando na nossa vida, tá bom? Vou fazer uma retomada com vocês também, que nas aulas anteriores nós estudamos medida de massa, medida de capacidade, né? E a gente viu
que essa convenção, essas medidas, elas não são colocadas hoje para nós de forma aleatória, mas que elas vieram ao longo do tempo, né, se organizando através da necessidade de organizar, de ter um sistema que fosse comum para todas as pessoas, medir a capacidade, medir a massa, né? Na pré-história, até os dias de hoje, as medidas de espaço, de volume de massa foram de tal forma incorporadas às nossas vidas que é importante imaginar, né, que é impossível a gente imaginar a civilização sem essas medidas. Então, para vender um terreno, para medir uma roupa, nós precisávamos de uma convenção, de um sistema de medida único, para que todas as pessoas falassem a mesma linguagem, né? Então, as medidas elas surgiram da necessidade de estabelecer comparações que permitissem o escambo entre as pessoas quando as primeiras comunidades começaram a dispor de excedente agrícola, alguns milhares de anos antes de Cristo. Então, essas medidas de tempo, de espaço, de capacidade, de massa, elas vêm se organizando há milhares de anos atrás. Era preciso criar um sistema de equivalência entre o produto e o padrão, né, previamente determinado, que fosse aceito para todos os membros daquele grupo. As unidades primitivas tomaram como referência o corpo humano. Então, antigamente, há muito tempo atrás, não tínhamos a fita, a régua, né? Esses objetos que nos permitissem medir. Então, as pessoas tomavam como referência o próprio corpo. O palmo, a brasa, os pés eram as medidas utilizadas quando não tinham ainda essas medidas que hoje nós conhecemos. Depois vieram as balanças, as réguas, as âncoras e tantas outras formas de medida. Em 1960, do Sistema Internacional de Unidades, estabeleceram grandezas universais para serem empregadas mundialmente. Por viver no mundo já metrificado, você talvez ache uma coisa muito natural, não se dê conta que, na verdade, isso foi conhecimento construído ao longo do tempo. Na aula passada, a gente conheceu algumas medidas de massa, né, que surgiu para auxiliar a pesagem de objetos, de pessoas no dia a dia, animais. E, atualmente, né, é bastante comum fazer compras de objetos, farinha, feijão, utilizando o peso. O Sistema Internacional utilizando como principal unidade de medida o grama. Então, aí nós temos o quilo, hectograma, decagrama, para se referir e para medir os utensílios, objetos, pessoas, enfim. Então, existem alguns, né, dos mais raros no nosso dia a dia e os mais comuns. Os mais raros a gente viu, né, que foi a tonelada, o quilate e a arroba, e os mais comuns, o quilo, a grama e a miligrama. A tonelada, a gente falou semana passada, é utilizada para medir objetos que possuem uma massa muito grande, equivalente a 1.000 quilos. Quilate, bastante comum para negociação de metais. Arroba, negociações da agropecuária, a gente viu na aula passada. Quem tiver alguma dúvida nesse assunto, pega a aula número 7 para revisar os assuntos, tá bom? Vimos também medidas de capacidade, que são grandezas utilizadas para estimar a quantidade, que está inserida em um reservatório, um recipiente, e são empregadas na medição de líquidos. Então, aqui, medida de capacidade, a gente tem o litro, centilitro, mililitro, e o volume, né, representa o espaço ocupado por um corpo. Essas medidas nós vimos na aula passada, e na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre medida de comprimento. Quem é que nunca foi comprar um tecido? Quem é que nunca comprou um terreno que precisou dessas medidas, não é? As medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recurso medidas convencionais, tal como o milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro. A medida de comprimento, eu acho que foi uma das mais utilizadas na antiguidade, porque as pessoas compravam terra, né, e precisava dessa medida. Então, as pessoas utilizavam as palmas, os braços, os pés. E como isso foi evoluindo ao longo do tempo, até termos hoje esse sistema que é utilizado por todas as pessoas de uma forma que padronizasse
as medidas. Então, se você comprar um terreno na Bahia, vai ser a mesma quantidade e o mesmo tamanho de um terreno que eu comprei no Rio de Janeiro, porque existe uma padronização do sistema de medida. E aí, a medida base do Sistema Internacional de Medidas é o metro. O metro possui múltiplos, que correspondem a grandes distâncias, e submúltiplos, que, por sua vez, correspondem a pequenas distâncias. Então, os múltiplos são quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos do metro é decímetro, centímetro e milímetro, que são essas medidas menores. Alguns instrumentos que eu trouxe para vocês, como a régua, a fita, o metro articulado, a fita métrica é outro tipo, né? É extensível. Então, a gente tem aí, claro, que a depender da profissão, a depender da utilização, né, do local onde vai se utilizar, as pessoas ainda vão utilizar outros instrumentos mais eficazes. E, além dessas medidas que eu já falei, massa, comprimento, capacidade, nós temos a medida do tempo. Para medir o tempo, as pessoas utilizam, hoje em dia a gente usa muito relógio, mas a gente vai ver a seguir outros instrumentos de medida que foram ao longo do tempo fazendo parte da medida de tempo. Então, de onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Por que a gente precisa de um sistema de medida para a gente compreender a passagem do tempo, para a gente tender a controlar esse tempo, né? Por que acompanhamos sempre o relógio para controlarmos as nossas atividades cotidianas? A cronologia, que é o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Imaginem se a gente não tivesse um sistema, né, padronizado de medida de tempo. Como é que a gente poderia saber o horário de chegar no trabalho? Como é que a gente poderia saber se a gente se atrasou? Como é que a gente poderia marcar um compromisso? Então, é extremamente necessário no dia a dia essa compreensão, esse entendimento e controlar esse tempo, né, faz parte da sobrevivência humana. A gente precisa controlar esse tempo, a gente precisa entender como é que funciona esse tempo para a gente organizar nossas atividades. Que hora eu vou ao médico, que hora eu vou poder fazer uma atividade, que hora eu vou poder ir para o meu trabalho. Organizar o nosso dia de acordo com as horas, com os dias, com os meses. Então, é extremamente necessário e é um conhecimento que começou muito antes. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história, tá bom? As descobertas arqueológicas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas ou de estudo dos fenômenos celestes, uma forma antiga da astronomia. Os sumérios, que é um povo residente na Mesopotâmia, chegaram a elaborar um calendário que dividia o ano em 12 meses e 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos, que equivalem a 2 horas, e dividiam cada um destes períodos em 30 partes, aproximadamente 4 minutos. Então, esse foi uma divisão primitiva dos povos sumérios, que tentavam controlar e organizar o tempo. Então, eles fizeram essa seguinte divisão. Além dos sumérios, os egípcios também tinham um calendário que utilizavam os ciclos das fases da Lua, mas que passou a utilizar o movimento das estrelas Sírius, que passa próximo ao Sol, cada 365 dias, na mesma época em que a inundação anual do Nilo tem início. Podemos, então, sintetizar afirmando que os fenômenos celestes é que determinavam o período da fertilidade da Terra e o comportamento dos animais, grande preocupação de todos os povos. Com o passar dos anos, muitos instrumentos para contar o tempo surgiram, como os relógios de areia, de sol, de água, até chegar aos relógios que nós temos hoje em dia. Então, vocês viram aí que esse conceito que para a gente já está determinado, que a gente já compreende, né?
Tá fácil, para nós, já chegou um conhecimento pronto, desde quando a gente nasce, a gente já consegue compreender, né? A gente vai, assim que à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo como é que funciona o tempo, os dias da semana. Mas esses povos primitivos, eles não tiveram quem ensinasse, eles construíram esse conhecimento. E as medidas de tempo, o que são? São unidades de medida usadas para marcar o tempo em geral. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no seu cotidiano. Quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar ou que vamos levar para chegar de um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. Os anos, os meses, horas, minutos e segundos são formas de determiná-los. Antigamente, os povos usavam o sol como um mecanismo de orientação. Basicamente, entendiam que quando o sol estava no céu era dia e a ausência dele era noite. Foi assim que passaram a dividir o dia em 24 horas, cada hora em 60 segundos e cada minuto em... Passaram a dividir o dia em 24 horas, cada hora 60 minutos e cada minuto 60 segundos. A forma com que nós temos hoje, né? Então, a gente usa a hora, o minuto e o segundo. Uma hora, ela tem 60 segundos. Então, quando o ponteiro dos minutos ele gira por completo, nós formamos uma hora. Quando o ponteiro dos segundos faz um giro completo no relógio, ali nós temos um minuto. Então, uma hora ela é formada por 60 minutos. E um minuto é formado por 60 segundos. Aí eu tenho para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, alguns instrumentos de medida de tempo. Mas antes eu quero chamar a atenção para vocês sobre o relógio. Porque muita gente ainda não sabe, né, por utilização de celular ou de relógio que já vem, relógios digitais que já vem os números exatos, não aprendem, não sabem como contar o relógio. Então, para a gente fazer essa contagem do relógio, nós precisamos perceber que o nosso relógio ele tem, né, as horas, que é marcado, temos 3 ponteiros no nosso relógio. O menor ponteiro é o ponteiro das horas, o ponteiro médio é o ponteiro dos minutos e o ponteiro maior é o ponteiro dos segundos. Para a gente ter um dia completo, que é formado por 24 horas, esse relógio ele precisa percorrer duas vezes para chegar a formar 24 horas, porque o relógio a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos esses 12 números. O ponteiro menor que marca as horas, ele vai percorrer 2 vezes, ele vai girar esse relógio 2 vezes para formar 24 horas. Então, é preciso que ele percorra essas 2 voltas para a gente completar as 24 horas que formam um dia, né? Que é o dia todo e a noite toda que nós formamos aquele dia. E para que a gente tenha 1 hora de relógio, esse ponteiro médio ele vai circular todo o relógio. Quando ele der a volta completa, aí a gente está formando 1 hora. E quando o segundo está fazendo a volta completa, a gente vai ter 1 minuto completo. Então, esses minutos eles vão passando do 1 minuto, 2, 3, até chegar nos 60 minutos. Chegou nos 60 minutos, a gente tem 1 hora, tá bom? Aí eu tenho alguns instrumentos, que é a ampulheta e a clepsidra. O relógio, na verdade, é o que a gente mais utiliza hoje em dia, principalmente o relógio digital. E também a gente usa muito no celular, que já vem com a hora completa, né? Mas antigamente, os povos, a gente viu que eles usaram formas diferentes de medir esse tempo. Então, nós temos aí a ampulheta, que é essa imagenzinha aqui do lado. Parecem dois vasos com areia no meio. E cada ampulheta tem o tempo. Então, por exemplo, essa ampulheta ela pode estar marcando aqui 10 minutos. Então, toda vez que essa areinha descer e chegar lá no fundo, eu tenho 10 minutos. Então, antigamente as pessoas utilizavam as ampulhetas para se orientar. Também tem a clepsidra, que foi criada em 1400 a.C. e é conhecida como relógio de água. Esse instrumento usa a força da gravidade para mover a água. E
Enquanto a gente tem a ampulheta que utiliza a terra, a clepsidra utiliza a água. Então, olha só, elas têm formatos bem parecidos, né? Eu acho que a forma o mecanismo de medir é bem parecido. Porém, a ampulheta utiliza areia e a clepsidra utiliza a água. Temos também o relógio atômico e o relógio de sol, outro instrumento utilizado muito antigamente. O relógio atômico foi criado em 1955 e é considerado um dos relógios mais precisos já inventados. Ele usa as propriedades do átomo para funcionar. Já o relógio de sol, ele foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa o sol, né, a luz do sol, que reflete uma placa e reproduz a sombra. Então, as pessoas utilizavam muito esse relógio de sol, porque a depender da posição da sombra, as pessoas compreendiam qual é o horário que é o horário daquele dia. Temos também um relógio de vela, que foi criado em meados do século VIII e era composto apenas por uma vela. Olha só ele aqui, tá vendo? Com a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era marcado com vários traços e à medida que a vela ia queimando, o tempo era marcado. Então, a gente sabe que a vela ela vai derretendo toda a cera e a localização do derretimento era marcado às horas. Outro relógio, bem comum, é um pouco atual, já vi inclusive em casa de algumas pessoas ou em museus, o relógio de pêndulo, que é esse relógio onde esse pêndulo aqui embaixo ele vai se movimentando. Criado em 1656, esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos gera energia e move os ponteiros do relógio. E a gente pode acompanhar um pouquinho e ver como é que funciona e como é que no período histórico, né, a evolução da humanidade, ela foi construindo esse conhecimento. Além dos relógios, nós temos também os calendários, que marcam o tempo, né? Aqui é a medida das horas, o relógio marca as horas, mas a gente tem também como instrumentos calendários, que eles são organizados em meses. Nós temos um ano, ele tem 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nós sabemos contar o ano a partir dos meses. Então, a gente sabe que nós temos 12 meses. Se nós estamos no mês 6, nós sabemos que nós estamos na metade do ano. Se nós estamos no mês 3, a gente sabe que a gente está no primeiro trimestre. Então, a gente consegue, né, através desse conhecimento do calendário, a gente saber o tempo, medir o tempo, né? Então, cada mês ele tem uma determinada quantidade de dias, alguns com 30, alguns com 31, e o fevereiro, né, que pode ser com 28, 29 ou 30, a depender do ano. E aí, a gente sabe, né, que o mês, ele tem de 30 a 30, varia, né, de 28 a 31 dias, dependendo do mês, e que cada semana, geralmente um mês tem entre 4 a 5 semanas, e cada semana tem 7 dias. Então, essas informações, elas nos permitem nos orientar no tempo, para a gente poder contar quantos anos nós temos, para a gente poder saber o ano que nós estamos. Então, a gente consegue se orientar no tempo utilizando o calendário, né, que é um instrumento de medida de tempo, e também o relógio. Dentro do conhecimento sobre o relógio, a gente vai ter as horas, os minutos, os segundos, e dentro da compreensão do tempo, a gente utiliza o calendário, que a gente sabe que tem 12 meses. Cada mês possui entre 29 a 31 dias. Cada mês tem entre 4 a 5 semanas. E cada semana tem 7 dias. Aí a gente consegue se localizar no tempo.
E para finalizar nossa aula, eu trouxe essa música, espero que vocês possam pesquisar e ouvi-la no YouTube, que é uma música muito legal, que questiona o tempo, que fala sobre o tempo, que mostra que a gente ainda pode controlar, a gente pode correr atrás, e diz que todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembre e esqueça como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Então, como essa música, né, faz uma reflexão sobre como a gente pode correr atrás do tempo, como a gente pode conquistar o que a gente quer, e que, embora o tempo está passando, a gente ainda tem todo o tempo do mundo. Então, corra atrás do seu tempo, corra atrás do tempo perdido, corra atrás da escola se seu sonho é estudar, não desista, nunca pense que já passou do seu tempo, que a gente tem todo o tempo do mundo para ser feliz e para viver e para correr atrás do que a gente deseja, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.